esses termos, né, iam começar a aparecer. Teorema, lema. Então, a gente vai falar nessa parte da aula sobre o teorema do aperto de mãos, que é um teorema que tem esse nome engraçado, né? A gente já vai ver por que ele tem esse nome, e somente sobre alguns grafos especiais, tá? Alguns tipos de grafos. A gente já comentou sobre alguns deles, mas vão aparecer outros aí que são bem importantes e bastante estudados em teoria. Então, estamos pós-pandêmicos, vacinados, enfim, imaginem isso. Futuro aí chegando, todos vacinados numa festança de mestrado de vocês. Vocês estão se formando. Aí, já pós-pandemia, a gente pode cumprimentar todo mundo, apertando mão, né? O que acontece quando a gente aperta a mão de outra pessoa, gente? O que está envolvido? É uma pergunta ridícula, eu sei, né? Mas quando eu aperto a mão de alguém, essa pessoa aperta a minha mão, certo? Sim. Beleza? Sim. Depende, isso é óbvio. Vocês vão entender que tem um ponto isso que eu tô falando. Então, num aperto de mão, né? Na entidade, digamos assim, aperto de mão, estão envolvidas duas mãos, né? Certo? Sem dúvida, gente. Tá. Então, se eu for pegar assim, se eu for contar, né? Eu apertei quantas mãos? Se eu for contar, eu apertei a mão do Adriano, do Rodrigo, da Mônica, do Marcos. Ainda acrescentei o Rodrigo aí na história. Eu apertei a mão de todo mundo, certo? Se eu for, então eu apertei a sua mão, Adriano. Eu apertei a sua mão, Mônica. Eu apertei a sua mão, Marcos. Agora, vocês também apertaram a minha mão. Então, se eu for somar, por exemplo, quantas mãos eu apertei, e se eu somar esse número com quantas mãos o Marcos apertou, quantas mãos o Adriano apertou, quantas mãos a Mônica apertou, em que número que a gente vai chegar? Vocês conseguem vislumbrar isso aí? O dobro do total de apertos de mão. Que lindo! Isso mesmo, né? Porque como cada aperto de mão envolve duas mãos, quando eu somo separadamente, né, a quantidade de apertos, eu apertei a mão de 5 pessoas. Essas 5 pessoas também vão estar me colocando lá na lista delas. Então, quando eu somo 5 mais, sei lá, 6 mais 3, quando eu for somar isso tudo, o que eu obtenho é justamente o dobro do número de apertos de mão. Beleza? Como é que a gente, então, pode modelar essa situação utilizando grafos? Vocês conseguem imaginar? No caso, seria contando, aqui pensando em gráficos mesmo, a gente contaria as arestas, porque como você já falou que as arestas são AB é igual a BA, se nós contabilizarmos só as arestas, que no caso são os apertos de mão, você chegaria no número correto. Então, você está relacionando a aresta com que entidade? É com a mão ou com o aperto de mão? Com aperto. E as mãos? São o que nos grafos? Os vértices. Os vértices. Então, eu estou modelando como o meu grafo aí? Cada mão é um vértice, certo? E vai ter aresta, se somente se... ocorreu um aperto de mão. Aí, olha que bonitinho. Eu devia ser professora do infantil. Então, gente, olha que esquema maravilhoso. Se as mãos se apertam, eu coloco uma aresta. E se eu tenho aresta, é porque então as mãos se apertaram. Não é lindo? Tá, não gostaram. Eu adorei. Então agora eu vou pro que interessa, né? Eu vou enunciar o teorema do aperto de mãos. Então, o que a gente chegou à conclusão, né? A gente chegou à conclusão que se a gente somasse o número de mãos, né, que cada pessoa apertou, a gente ia chegar no dobro do número de apertos de mãos.
Então, a gente fez uma analogia. Cada mão é um vértice, né? Cada mão é um vértice e as arestas são os apertos de mão. Então, eu chego no dobro do número de arestas. Somando o quê? Como é que é? Como é que é a pergunta? Chega ao dobro de número de arestas? Como é que é? Olha só, a gente fez a analogia, né? As mãos são os vértices, né? As mãos que são envolvidas lá no aperto, elas são os vértices. E o aperto é a aresta, né? E aí você me disse o seguinte, se você somar a quantidade de mãos, né, que cada mão apertou, então, por exemplo, eu apertei 5 mãos, você apertou 4 mãos, a Mônica apertou 6 mãos. Se você for somando isso, você obtém justamente o dobro do número de apertos de mão. Só que os apertos de mão, na nossa analogia, são as arestas, né? E o que eu tô somando? O que eu tô somando? No nosso probleminha original, eu tô somando a quantidade de apertos de mão, a quantidade de mãos que cada mão apertou, né? Sim. O que seria isso no mundo dos grafos? Seria como se você tivesse contado, eu não sei se essa é exatamente a pergunta, mas está contabilizando tanto A, B quanto B, A, por exemplo. Isso aí. Mas eu queria uma coisa mais específica. É por isso que dá 2. Porque você está contabilizando 2 vezes no mesmo aperto de mão, né? Eu apertei a mão da Mônica. Isso é um aperto de mão. Mas a Mônica entra na minha continha de mãos apertadas e eu entro na continha da Mônica. Então, quando eu somo esses 2 números, esse aperto de mão é contado 2 vezes. Beleza? Sim. Então, essa soma que eu tô fazendo da quantidade de mãos que eu apertei, da quantidade de mãos que a Mônica apertou, quando eu transfiro isso para o mundo dos grafos, a minha mão é um vértice, certo? Sim. O que seria a quantidade de mãos que eu apertei, eu sendo um vértice? O caminho? Seria a vizinhança do... Seria a quantidade de arestas, né? De arestas. Que estão incidentes ao vértice que representa a minha mão, certo? Então, quando eu somo a quantidade de arestas incidentes a cada vértice, o que eu vou obter no grafo? O dobro do número de arestas. Certo? Entenderam a analogia? As mãos são os vértices, né? Se quando eu somo a quantidade de mãos que cada mão apertou, se quando eu somo isso eu obtenho o dobro do número de aperto de mãos, então passando para grafos, se eu somar os graus dos vértices, eu vou obter 2 vezes o número de arestas. É isso que esse teorema diz pra gente, ó. Não sei se vocês lembram, esse símbolo aqui é o símbolo do somatório. Vocês lembram desse símbolo? Sim. Somatório dos graus, né? Essa notação a gente viu na aula passada. Vem de degree. Então, o somatório de todos os graus, de todos os vértices, ó. Opa, desceu. O somatório, então, se você pegar e somar todos os graus de todos os vértices, você obtém justamente o dobro do número de arestas. É isso que está dizendo aqui pra gente, o teorema do aperto de mãos. E vocês acho que entenderam bem, né, por que ele tem esse nome. E como ele se justifica, né? Por que de fato aqui dá 2M? Justamente porque cada aperto de mão é contabilizado 2 vezes, né? Quando eu somo a quantidade de mãos que essa mão apertou e dessa outra pessoa aqui, esse aperto de mãos é somado tanto aqui quanto aqui. Então, cada aperto de mãos é somado 2 vezes. A mesma coisa vai acontecer com as arestas. Quando eu vejo todas as arestas que são incidentes a esse vértice aqui, os vizinhos, né, dele também vão estar adjacentes a essa aresta. Então, quando eu somar o grau desse com o grau desse, eu estou contando essa aresta aqui que liga os dois 2 vezes. E eu vou fazer isso para todas as arestas. Então, essa é a justificativa do teorema do aperto de mãos. Aqui tem uma argumentação da prova, né?
Mas a ideia vocês pegaram logo assim de início, certo? Então esse teorema ele fala pra gente sobre quantidade de arestas, ele dá algumas informações legais, algumas curiosidades legais sobre o grafo, sobre um grafo em geral. Por exemplo, logo de cara, quando a gente olha para esse resultado, o que a gente pode falar sobre a paridade do somatório dos graus dos vértices? Entenderam o que eu perguntei? Não, eu não. O que eu posso falar? Eu estou aqui olhando para o resultado, né? Eu sei que o somatório dos graus dos vértices é 2 vezes o número de arestas. Eu quero saber, então, a paridade. O que é a paridade? A paridade é se é par ou se é ímpar. Se eu pegar num grafo qualquer e somar todos os graus dos vértices, esse número vai ser um número par ou vai ser um número ímpar? Deixa eu pensar aqui um pouco. Ok, podem pensar. Par, não? É um número par, né, Mônica? Por que é par? Porque quando ocorre o aperto de mão, ele vai e volta, né? São Isso. 2. Exatamente, ó. A gente tem esse 2 aqui, né, multiplicando. 2 vezes a quantidade de arestas. 2 vezes qualquer coisa sempre dá um número par, né? Só fazer mentalmente. Até por outro caminho que talvez que não consiga ter nada a ver, mas se algum vértice isolado alteraria isso, mas não tem nada a ver, porque também... o vértice isolado não tem problema, ele tem grau zero, né? Mas continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Se o grafo for desconexo, qualquer grafo, você sabe que quando você soma os graus dos vértices, vai dar sempre um número par. Isso é engraçado, né? Eu acho uma curiosidade legal. Sempre vai ser um número par somando os graus dos vértices. Isso se justifica justamente por quê? Porque dá 2 vezes o número das arestas. Beleza? Então, ó, aqui a gente tem um corolário. O que é um corolário mesmo? Tchau, Marcos. Beleza. É o resultado quase imediato do teorema. Isso, perfeito. Então, aqui eu estou dizendo para vocês que é um corolário. Então, já fica aquela dica o quê? A gente vai utilizar o teorema que a gente acabou de ver, né? E o corolário diz o seguinte, ó, o número máximo de arestas em um grafo é n vezes n menos 1 sobre 2. Eu vou dar uma pulada nesse teorema, porque a gente ainda não falou, depois eu vou mudar esse corolário de posição nessa aula. A gente ainda não falou propriamente sobre, a gente não falou formalmente, na verdade, sobre o grafo completo, né? E esse corolário, ele tem tudo a ver com isso. Porque num grafo simples, qual é o grafo que tem mais arestas possíveis? Possível, sei lá, como é o português certo. Qual é o grafo que tem a maior quantidade de arestas? Repete, por favor. Num grafo com n vértices, vamos fixar em n a quantidade de vértices. Qual é o grafo que tem a maior quantidade de arestas possível? O grafo simples, né? É o dobro, não é? Não. O dobro. Tá. Sempre é o dobro, quando você soma os graus dos vértices. Agora, beleza, isso a gente vai usar. Agora eu tô pensando assim, ó. Num grafo, se eu tenho n vértices nesse grafo, sei lá, 3 vértices. Qual é o grafo que tem a maior quantidade de arestas com 3 vértices? Seria um grafo completo. O grafo completo, onde todo mundo vê todo mundo, né? Em geral, o grafo completo, de maneira geral, com n vértices, qualquer que seja a quantidade de vértices, é o grafo que possui sempre mais arestas. Então, com 5 vértices, qual vai ser o grafo que possui mais arestas? É o ciclo com 5 vértices? Não. O ciclo com 5 vértices só possui 5 arestas. O grafo completo com 5 vértices, todo mundo vê todo mundo. Então, você esgota todas as suas possibilidades de aresta. Não tem mais o que acrescentar. Então, é o limite superior, né?
o grafo completo para a quantidade de arestas. Então, é utilizando o grafo completo e o teorema anterior que a gente vai provar esse corolário aí. Mas antes eu vou mostrar para vocês o corolário. Aqui também tem um exercício, o corolário não, desculpa, o grafo completo. Aqui também tem um exercício, tá? Que esse é para o aconchego do lar de vocês. Então temos aqueles exercícios bem práticos, né? Sobre distância, excentricidade. Teve mais algum outro, de clique e conjunto independente, né? De maximal e máximo. Então, tem esses dois exercícios bem práticos e também vai ter esse exercício aqui para vocês, tá? Então, para a gente poder voltar naquele corolário, vamos falar de alguns tipos importantes de grafos. O que é o grafo ciclo? O grafo ciclo é um ciclo, gente. Não tem o que falar. Ele é um ciclo, puramente. Então, deixa eu ver aqui na mesa digitalizadora. Vocês conseguem ver a mesa digitalizadora aí? Sim. Beleza. Sim. Deixa eu dar um zoom aqui, claro. Aí, o que é um grafo ciclo? Um grafo ciclo é um grafo que ele é somente um ciclo. Beleza? Isso é um grafo ciclo. Isso é um grafo ciclo. Não tem mais nada. Por exemplo, se eu tivesse um rabinho aqui, isso já não seria mais um grafo ciclo. Beleza? Sim. Então, o grafo ciclo ele é assim. Se eu tivesse mais uma aresta aqui, uma corda, como a gente falou na aula passada, isso não é um grafo ciclo. Ok? O grafo ciclo ele é assim. Ele é somente um ciclo. Tranquilo? Tranquilo. Então, se vocês observarem, ó, quantas arestas e quantos vértices a gente tem aqui? Esse aqui é o C5. A gente tem 5 vértices e 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Aqui a gente tem o C4. 4 vértices e 1, 2, 3, 4 arestas. Beleza? Então, sempre que a gente tem um CN, a gente tem N vértices e N arestas. O número de vértices é igual ao número de arestas. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, isso é um grafo ciclo. Agora, voltando para lá. Voltando. Então, vai aparecer aqui esse mesmo exemplo, aliás, um C4 e um C5. O grafo caminho. Similarmente, o que é um grafo caminho? Ele é um gráfico que é só um caminho. Então, vão aparecer dois exemplos aqui, ó. O grafo de cima é um P3. É um caminho com 3 vértices. Tranquilo? Como eu falei, um caminho, o tamanho do caminho é sempre a quantidade de arestas, tá? Então, um P3 tem tamanho 2. E um P4 tem tamanho 4. Não. Não? É sempre o tamanho, isso é 2, confuso. 3. 3. O tamanho é sempre a quantidade de arestas, tá? Embora a gente chame de P4 porque ele tem 4 vértices. Isso é confuso. Quem criou essa anotação foi infeliz. Mas é o que a gente usa, tá? Então, grafo caminho é aquele grafo que é um caminho. Não tem muito o que explicar, tá bom? Aí aqui vem o grafo bipartido. Ai, não acredito. Eu não coloquei o completo aqui. Eu já tô perdida, gente. Não coloquei o completo aqui. Então, eu vou apresentar para vocês ele na mesa digitalizadora. A gente já falou sobre ele, mas eu acho importante formalizar, né? O que é o grafo completo? O grafo completo é aquele onde todo mundo vê todo mundo. A gente já falou sobre ele várias vezes. Opa, o que eu fiz? Já falou sobre ele várias vezes. Então, qual é o grafo completo com 4 vértices? A gente não está falando de C4, a gente está falando de K4. Completo sempre tem essa notação. K maiúsculo, 4. E o K4 é o grafo com 4 vértices, onde todo mundo vê todo mundo. Beleza?
E o que é o K5? É o gráfico completo, é o gráfico com 5 vértices, onde todo mundo vê todo mundo. Ok? O que é o K2? É o gráfico completo com 2 vértices, onde todo mundo vê todo mundo. O que é o K1? É o gráfico completo com 1 vértice, onde todo mundo vê todo mundo. E assim sucessivamente. O K6 tem 6 vértices. Opa, tá faltando um aqui. O K6 tem 6 vértices e todo mundo vê todo mundo. Beleza? Esse é o K6. Se vocês repararem, no gráfico completo, ó, o gráfico completo com 4 vértices. Qual é o grau dos vértices? 3. 3. Então, ó, KN tem grau N-1 para todo vértice. K4, todo mundo tem grau 3. K5, todo mundo tem grau 4. K6, todo mundo tem grau 5. Beleza? Tranquilo? K2, todo mundo tem grau 1. K1, todo mundo tem grau 0. Tranquilo? N-1, né? É o maior grau que um vértice pode ter num grafo simples. N-1 significa que ele está vendo todos os outros vértices, ele está vendo todos os vértices menos ele mesmo. Beleza? Então, é o famoso vértice universal. Ele vê todo mundo, ele vê os outros N-1 vértices. Tranquilão? Esse é o maior grau que um vértice pode ter. Então, formalmente apresentados para o grafo completo, vamos tentar só concluir aquele corolário. Esse aqui, ó. O número máximo de arestas em um grafo é n vezes n-1 sobre 2. Por quê, gente? Vocês conseguem pensar? Eu já dei o bizu que tem a ver com o grafo completo. Por quê? Porque o grafo completo é o grafo com n vértices que tem o maior número de arestas possível. Vocês conseguem enxergar isso? Se eu pegar um grafo com 5 vértices, por exemplo. Esse aqui é o grafo ciclo. Ele tem 5 arestas. Esse grafo aqui já tem mais arestas que ele, mas ele ainda não é o completo. Esse tem mais arestas do que o anterior, mas ainda não é o completo. Ainda dá para eu colocar aresta. Esse aqui também tem mais arestas, mas ainda dá para eu colocar aresta. Ainda dá para eu colocar aresta. E agora? Tem como eu colocar aresta e ainda continuar sendo um grafo simples? Não. Não. Então, para 5 vértices, esse é o maior número de arestas que eu tenho. E quantas arestas eu tenho aqui? A gente pode contar, ó. Uma, tem as 5, né? Do ciclo aqui de fora. E mais quantas? 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Sim. Beleza? Sim. Então, a gente tem Beleza. 10 arestas. Mas, pô, aqui eu tô pegando o grafo contando aresta por aresta. Não tem uma maneira mais inteligente de fazer isso? Uma maneira mais diretona? A gente viu um teorema que diz pra gente, ele fala sobre grau de vértice e quantidade de arestas. A gente sabe os graus dos vértices de um grafo completo. Se o grafo completo tem n vértices, qual é o grau de cada um desses vértices? N-1. N-1. Então, todo mundo tem grau N-1, certo? Então, vamos contar as arestas utilizando o teorema do aperto de mãos. O que o teorema do aperto de mãos disse pra gente? Que o somatório dos graus é igual a 2 vezes o número de arestas, né?
eu sei somar os graus de um grafo completo qualquer. Um grafo completo tem N vértices e todos eles, cada um deles tem grau N-1. Vocês concordam que isso é o somatório dos graus dos vértices de um grafo completo? Sim. Então, pelo teorema, isso é 2 vezes M. Então, quem é M? E tudo isso sobre 2. Isso. Mas a gente acabou de argumentar que esse é o maior número de arestas que eu posso ter num grafo com N vértices, certo? Então, temos o corolário, né? Esse é o maior número de arestas que a gente atinge num grafo qualquer, com N vértices. Qualquer número de arestas num grafo simples vai estar sempre abaixo ou vai ser igual a esse valor aí. Beleza? Beleza. Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Já está muito cansativa, muito tempo de aula e muitos conceitos. Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem tirar, tá? Por e-mail. Vocês não têm meu WhatsApp, mas até poderíamos ter um grupo para a gente se comunicar mais fácil. Mas por e-mail eu também respondo. Ou, não sei se pelo Siga, acho que pelo Siga também tem canal, né? Colocar talvez um fórum, pode abrir qualquer coisa para tirar dúvidas. Aí vocês têm 3 exercícios para fazer. O primeiro são aqueles 2, mais de determinar vértice, determinar clique, determinar conjunto dependente. E esse aqui, ó. O número de vértices de grau ímpar em um grafo é par. Eu queria que vocês pensassem a respeito disso, tá bom? Vai ter tudo a ver com o teorema do aperto de mãos que a gente falou. Inclusive com o que eu comentei sobre a soma dos graus ser um número par, tá bom? Então, queria que vocês tentassem pensar a respeito disso e na próxima aula a gente começa discutindo desse corolário, beleza? Beleza. Pode ser? Então, ó, façam esses 3 exercícios e me mandem. Eu vou abrir lá no Siga também um espaço para vocês mandarem. Aí vocês podem mandar até a sexta que vem de noite, tá bom? Perfeito. Tá ok, pode deixar. Então é isso, meus queridos humanizados. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que foi cansativa, mas infelizmente essas 4 horas direto de aula são cruéis. Então, qualquer problema, manda e-mail. Vou tentar colocar o mais rápido possível o vídeo no YouTube, mas é que eu tenho que editar e às vezes é confuso. Às vezes eu não consigo fazer imediatamente. Mas eu vou tentar colocar o mais rápido possível. Não vou demorar igual eu demorei na última semana, não, tá bom? Então, é isso. Bom final de semana pra vocês. Um beijo. Pra você também. Tchau, tchau. Fica com Tchau. Deus. Beijo, Tchau, tchau. gente. Beijo.